Muito bom dia. Hoje, 2 de julho de 2020, quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana. Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, satélite. Atenção, 60 agências de inteligência. Vamos ao informe. Foram roubados 700 bilhões de reais desviados dos cofres do Tesouro. 700 bilhões de reais desviados dos cofres do Tesouro da República Federativa do Brasil. Esta trama ela começou com esses 700 bilhões. A corrupção planejada, feita no Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, alterando o Estatuto do BNDES, em 6 anos, de 2008 a 2014, estabeleceu a trama de os governos de 2008 a 2014, o desvio de 200 bilhões do FGTS, do FAT, do PIS e do PASEP. O Estatuto do BNDES não pode ser modificado. Não tem como ser modificado o Estatuto do Banco. Por quê? Porque é um tratado de Basileia. São regras prefixadas que estabelecem normas jurídicas. Então, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal está envolvido até o talo nesta trama sórdida de roubo qualificado. Então, ao modificar o Estatuto do BNDES, a trama dos governos de 2008 a 2014, certamente o Lula e a Dilma, estabeleceram 200 bilhões que seriam tirados do FGTS, do FAT, do PIS e do PASEP. Mas esse dinheiro não existia. Só existia 400 bilhões do BNDES. Então, o que ele fez? Ele foi ao mercado pegar esse dinheiro, emitiram títulos de dívida, a pagar de juros 14,5%. Então, arrecadado esses 200 bilhões ou mais, eles passaram a emprestar para a República Bolivariana ou para a URSAL juros a serem pagos de 5% a 6%. Moral da história: o Brasil tem uma dívida, o povo brasileiro tem uma dívida a ser paga de 187 bilhões até 2060. Veja bem, o crime já aconteceu. Os que participaram do crime, o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, senadores e deputados, também presidente da República, Dilma e Lula, estabeleceram um rombo no BNDES para que o banco, que ele tem um tratado de Basileia, é um banco que tem um tratado de Basileia prefixado perante as leis internacionais e também as leis nacionais, que estabelecem que ele só poderia operar no Brasil. E pela modificação do seu estatuto, que foi feito através do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, houve um roubo ao Tesouro Federal em 6 anos, desde 2008 a 2014. Esse roubo ele foi processado da seguinte forma:
400 bilhões existiam no BNDES. E existia, entre aspas, no FGTS, no FAT, no PIS e no PASEP, 200 bilhões, mas esse dinheiro não foi encontrado em nenhuma conta do FGTS, do FAP, do PIS e do PASEP, já tinham roubado tudo. Então, eles emitiram títulos, e esses títulos foram adquiridos no mercado bancário a pagar juros mensais de 14,5%. Quando eles levantaram esses 200 bilhões ou mais, eles emprestaram, conjuntamente com os 400 bilhões, a países que fazem parte da URSAL, do Foro de São Paulo, há juros a serem pagos de 5% a 6% e contraiu-se uma dívida a ser paga pelo povo da República Federativa do Brasil. Você e eu, que pagamos impostos, fomos condenados a pagar 187 bilhões até 2060. Estão entendendo? Então já está tipificado que é uma quadrilha que está empossada do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, do Senado da República e da Câmara dos Deputados. A trama, ela está sendo processada conforme as ordens da 25ª reunião do Foro de São Paulo. Eles foram bem específicos e aqui o Pleno da Corte, como também o Senado e a Câmara de Deputados, eles seguem à risca o planejamento das tropas de Xi Jinping da China. Este indivíduo, ele tem o maior exército de soldados do planeta. E ele tem um problema. Tem uma pandemia, um veneno que ele borrifou no planeta inteiro. Então ele tem uma injeção, uma vacina que salva, e ele vai salvar unicamente o exército da China. Ele vai deixar morrer todos os chineses, porque ele estabeleceu a todo chinês que não existe pai, mãe, não existe pátria. Existe o soberano ditador da China, Xi Jinping. Então ele vai matar todo mundo na China, vai matar toda a população do planeta e ele vai vacinar o exército dele, o exército chinês. Ele está com muita sede ao pote, mas por problemas de logística e também de eventos da natureza, ele não está conseguindo se locomover para as invasões. Mas já a Índia, os Estados Unidos, a Austrália e 54 países da África se levantaram e mais 20 países da América se levantaram contra a China. Então nós temos um inimigo comum, todos já descobertos. Agora temos as notícias que envolvem toda esta trama internacional do Foro de São Paulo. Foi emitido a partir do secretário-geral a prisão, o fiscal-geral William Barr é o fiscal-geral dos Estados Unidos, emitiu uma ordem internacional para que seja capturado pela DEA o José Luiz Rodrigues Zapatero, que foi líder da Espanha. Ele tem uma mina de ouro na Venezuela. Ele fez altos negócios com Nicolás Maduro e ele, conjuntamente com Rodrigues, ou seja, conjuntamente com o
João Carlos Madeiro, não, é Monedeiro, João Carlos Monedeiro, eles estão também estudando a prisão dele pela DEA. Então, o Sanches está apavorado, porque ele sabe que também vai ser levado preso. O Delcy Rodrigues está também apavorado. Tudo isto foi descoberto porque eles quiseram levar uma soma em dinheiro para subornar as autoridades de Cabo Verde e evitar a extradição do tesoureiro do Foro de São Paulo. Então, todos do Foro de São Paulo vão ter o mesmo fim. Vão ser presos pela DEA. Então, Dilma, Michel Temer, José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, Lula, todos vocês, Michel Temer, todos vocês têm o mesmo fim. E também o pessoal ligado na Bolívia. Todos eles que estavam unidos com esta trama sórdida. Entenderam? Então, tornamos a repetir. O secretário-geral emitiu ordem internacional, o fiscal-geral William Barr, a prisão do Zapatero e também o atual parlamentar que orienta a Espanha a mesma sorte. Todos eles vão ser presos pela DEA por serem integrantes do Foro de São Paulo. Estão entendendo? E aqui o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal está querendo brincar com a sorte. O senhor ministro Marco Aurélio Mello, ele foi muito feliz na sua colocação. Vocês não podem fazer o Supremo Tribunal Federal ser supremo. Ele está acima do Executivo, acima do Senado e acima da Câmara de Deputados. E vocês, fazendo isso, jogaram em cima de vocês a captura, porque vocês não são Supremo. Entenderam? Vocês são uma corte de estudos. Vocês nem sequer podem julgar. Vocês têm que fazer apenses quando forem motivados por algum deputado, por algum parlamentar, a querer saber se é constitucional ou inconstitucional um procedimento administrativo para com a Carta da República Federativa do Brasil, não para com a sociedade. Porque tanto o senador como o deputado federal, eles não têm poder de polícia, eles não têm poder de ação policial e muito menos do Ministério Público. Já existem 2 órgãos de investigação, entenderam? A Polícia Judiciária e o Ministério Público. E os juízes de primeira instância, também os de segunda instância, eles são estabelecidos, o juiz de primeira instância é estabelecido para o julgamento e o juiz de segunda instância para os recursos administrativos das penas que foram submetidas pelo juiz de primeira instância. Entenderam? E o Supremo Tribunal Federal, ele tem que se abster às suas funções constitucionais da Carta da República. Mas o Supremo Tribunal Federal vem ferindo a Constituição da República, perpetuando um crime contumaço, um crime atrás do outro, e está
fazendo um imbróglio tão grande, tão grande, tão grande, que levou eles à sentença da lei marcial, a pena capital, internacional. Então a DEA já identificou que o cartel dos Soles fez pagamentos ao pleno da corte. Os 4 cartéis do narcotráfico da Venezuela pagou mensalmente a corrupção a cada membro do pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Tudo constatado com vasto material, vídeo e provas que estão em 60 agências de inteligência. Tudo isto visto e gravado com vastas provas. Então, nós temos aqui no Brasil uma corte que ela é suprema, pelo que ficou constatado no dia de ontem, que foi dia 1º, quarta-feira, que estabeleceu, ao apagar das luzes do pleno da corte, que toda atitude monocrática feita por um membro do pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal tem validade sem necessidade da aprovação do colegiado da Corte a julgar tal atitude, a aprovar tal atitude. Eles já aprovaram que os 11 cartórios, eles têm a decisão monocrática que estabelece que deve se cumprir qualquer ordem dada. E isso não procede. Isso é um crime. E vocês cometeram esse crime que fere o Estatuto da Lei Lomã do Supremo Tribunal Penal Militar. Vocês caíram no crime da lei marcial. Vocês caíram no crime contra o Estado da República Federativa do Brasil. Os 11. Vocês entenderam? Vocês não podem aprovar aquilo que não corresponde, nem pensar em colocar em votação. E o senhor, membro do Pleno da Corte, o senhor Marco Aurélio Melo, mais uma vez vencido, ele advertiu a vocês. Mas vocês, em momento algum, quiseram se opor a tal crime contra a República Federativa do Brasil. Essa atitude demonstra que vocês cometeram inúmeros, perversos inúmeros crimes contra a Constituição da República Federativa do Brasil, ocasionando o óbito de milhões de brasileiros nos hospitais, nos seus direitos adquiridos de ações trabalhistas e também de proventos. Então, vocês estão sentenciados à lei marcial, lei internacional. Então, o fiscal-geral, William Barr, está sendo informado das suas atitudes, como também o golpe de Estado que vocês querem perpetuar, utilizando a ementa de não haver pleito de modificar a Constituição brasileira, de não haver eleições na data fixada e aprovada pela Carta da República. E vocês fizeram isso com todos os elementos no crime, que eles também, por uma atitude de vocês, monocrática e depois estabelecida pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, vocês determinaram
que aquele que estiver inserido e que cometeu crimes pode postular cargos de representatividade do povo da República Federativa do Brasil. O sujeito é um criminoso sentenciado à prisão por inúmeros crimes, até assassinato, e ele está exercendo a função de deputado federal e de senador. Isto tudo visto por 60 agências de inteligência e também pelo planeta. Vocês não são dignos de respeito de ninguém. Temo, sinceramente, por suas integridades. Temo por suas integridades, porque isso estabelece que vocês são a presa de todas as facções do narcotráfico. Todos eles estão voltados para eliminar o Supremo estabelecido a uma persecutórios crimes. Vocês cometem múltiplos crimes de perseguição. E o fiscal-geral William Barr está assistindo de camarote esse procedimento. Então, o senador que se cansou de falar na tribuna, de relatar o crime perpetuado no BNDES contra o Tratado de Basileia Internacional, contra o Estatuto Pétrea, cláusula pétrea, que não pode ser desfeito, teria que ser feito outro banco. E vocês modificaram o estatuto, fazendo com que ele possa tomar dinheiro do Tesouro Federal da República Federativa do Brasil e colocar na mão de marginais. E ainda por cima cobrar a dívida do povo da República Federativa do Brasil. Vocês cometeram crime contra o povo. Crianças que ainda nem nasceram vão ter que pagar a conta do crime que vocês cometeram. Brasileiros que ainda não foram gerados vão nascer com uma dívida a ser paga de 187 bilhões. Porque vocês, 11 assassinos, gestores que não foram votados por nenhum brasileiro, que estão aí a delipendiar o cofre, a delipendiar o Tesouro Federal, vocês estão fadados ao pelotão de fuzilamento das Forças Armadas da República Federativa do Brasil pelo crime perpetuado contra a lei de Estado. Vocês cometeram espionagem e sabotagem favorecendo a ditadores comunistas que querem se estabelecer e ser donos das terras da República Federativa do Brasil. Vocês são os ladrões, a mão armada, com a ciência dos seus comparsas da ORCRIM no Senado Federal e na Câmara de Deputados. Não tem conversa. Vocês estão fadados ao pelotão de fuzilamento pelas tropas do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, como também a finalidade da Fiscalia Geral do senhor William Barr, por serem membros do Foro de São Paulo e a sua captura colocada pela DEA. Vocês roubaram crianças brasileiras que ainda nem nasceram. Esta dívida de 187 bilhões será paga
até 2060. Até 2060. E como não vai se correr juros e não tiver dinheiro para pagar, isso vai se prolongar até 2080 ou 3000. Então, meu amigo, vocês vão estar fedendo nos caixões e os brasileiros ainda vão estar pagando a conta de vocês. E vocês vão deixar para seus filhos e netos o espólio de guerra, de roubar o povo brasileiro. Não podemos conviver com vocês, nem com seus parentes. Vocês cuspiram na bandeira brasileira. Vocês cuspiram e cagaram na República Federativa do Brasil. Vocês são os traidores da pátria. Então, vamos repetir. 700 bilhões de reais desviados dos cofres foram planejados por uma corrupção ativa que estabeleceu a modificação de cláusula pétrea de banco com Carta de Basileia, conhecido como BNDES, para que fosse alterado o seu procedimento. Isso não procede. Feito pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. 6 anos estabeleceu este roubo de mais de 700 bilhões de reais. Ele ocorreu no ano de 2008 a 2014. A trama era da seguinte forma: 400 bilhões entregues imediato aos marginais do Foro de São Paulo e 200 bilhões seriam retirados do FGTS, do FAT, do PIS e do PASEP. Como eles pegaram esses 200 bilhões para outras finalidades, não tinha esse dinheiro em caixa. Então eles procederam a emitir títulos aos juros de 14,5% e repassaram para os elementos do Foro de São Paulo a pagarem juros de 5% a 6%. E essa dívida vai ser paga até 2060, projetado. O volume a ser pago hoje é 187 bilhões. E cada dia que não é pago, ele aumenta. Mais de 1 bilhão. Entenderam? Então, nós estamos à captura destes elementos do Foro de São Paulo, dos cartéis do narcotráfico. Entenderam? E já os localizamos. São 11 elementos que ocupam o maior crime conhecida no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Eles fazem parte de 4 cartéis. O cartel que os denunciou é o cartel dos Soles, cartel do Maduro, como também denunciou senadores e deputados federais, todos eles fadados à corte da lei marcial, pelo Exército, a determinar a pena capital, morte por fuzilamento. Estes elementos estão sendo vistos e caçados pelo fiscal-geral com ordem internacional, o senhor William Barr. Ele determinou a imediata prisão de José Luiz Rodrigues Zapatero. Ele é forte sócio de Nicolás Maduro, como também
A DEA, na sua captura, vai proceder a Delcy Rodrigues. Zapatero planejou o pagamento em ouro a Cabo Verde, na África, para que não deportasse o tesoureiro do Maduro, que também detém as contas do Foro de São Paulo. João Carlos Monedeiro está também levado à prática desta trama e tem a mesma sorte, perpetuado pelo fiscal-geral William Barr, a captura da DEA. Estamos entendidos? Esse é o informe. Por favor, repasse isto o máximo possível para que chegue nos ouvidos destes traidores da pátria que venderam o Brasil à força hostil conhecida como China, que envenenou o planeta, e que eles querem exterminar todos os brasileiros para eles colocarem aqui os seus escravos, mulheres de pele branca, olhos azuis e homens fortes para servi-los, com o seu exército, o maior exército da Terra, que está imune ao Covid número 19, porque eles têm a vacina e só vai ser utilizada no exército do Xi Jinping. Este Xi Jinping é inimigo público da humanidade. Onde ele for encontrado, será abatido, morto, executado. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralize isto. Por favor. Por favor. O mais rápido possível.